O Jair Araújo, de autoria do Jair Araújo, ele é biólogo, ele é escritor, e ele diz assim, quem incentiva também é responsável. O custo social decorrente dos acidentes de trânsito, casos de violência e doenças provocadas pelo consumo de álcool é elevadíssimo. Considerando apenas as áreas urbanas, os acidentes de trânsito no Brasil acarretaram à sociedade um ônus de 5,3 bilhões de reais em 2001 e mais 24,6 bilhões são somados a essa cifra, se consideradas as rodovias federais e estaduais. Porém, o que causa mais espanto e indignação é a seguinte contradição. Os poderes públicos investem em educação de trânsito e conscientização contra a associação do consumo de álcool e direção, promulgam leis e ações para coibir a utilização de bebidas alcoólicas por motoristas, ao mesmo tempo em que vendem o espaço público para publicidade de empresas fabricantes de bebidas alcoólicas, em todo e qualquer festejo popular, notadamente para patrocinar o carnaval. Um fato grave que contraria todo e qualquer juízo razoável. Os próprios gestores públicos, corrompidos pelo poder econômico e interesses políticos eleitoreiros, assumem o papel de copatrocinadores ou corresponsáveis pelas tragédias ocorridas no trânsito em decorrência do uso de bebida alcoólica. Tais acidentes acabam por vitimar milhares de inocentes e também aqueles que, seduzidos pelos apelos publicitários e acreditando na impunidade da justiça, insistem irresponsavelmente em dirigir embriagados, desafiando a lei e o bom senso. Fica evidenciado que os gestores públicos trafegam na contramão dos princípios que regem os valores da ética e da moralidade. No instante em que se permitem serem subornados pelos interesses econômicos das grandes empresas, estas, de tão poderosas, chegam ao desplante de impor o fechamento do mercado para marcas concorrentes durante os eventos que patrocinam. Trata-se de uma prática ilegal que nega ao consumidor o livre direito de escolha. Fato de menor importância nesse contexto, mas igualmente inadmissível. Além de estimular o não cumprimento do Código Brasileiro de Trânsito, os governantes e empresários também espancam de morte o Código de Defesa do Consumidor. As agências de propaganda, por sua vez, expõem a beleza feminina como mercadoria sexual e utilizam o poder de influência, diga-se, de má influência, de artistas inescrupulosos e atletas de mídia gananciosa para seduzirem e principalmente os jovens. Segundo o levantamento efetuado pela ONU, os acidentes de trânsito representam a principal causa de morte entre os jovens. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avante Brasil, lá em 2013, revelou que 28% das vítimas fatais dos acidentes de trânsito ocorridos no país são jovens de 18 a 25 anos de idade. Concomitantemente a tudo isso, como medida paliativa e oportunista, o poder público aciona os órgãos responsáveis pela fiscalização e controle do trânsito para punir os que estão em estado de embriaguez. Arriscam-se no volante. Motoristas irresponsáveis que dirigem como verdadeiros kamikazes e assumem a condição de suicidas em potencial, além de colocar em risco a vida de inocentes. Nesta prática absolutamente contraditória, diria mesmo perversa, as administrações, principalmente as municipais, se locupletam, enchendo as burras do erário com a aplicação das multas. Em última hipótese, o que as diversas gestões públicas arrecadam com as multas servem apenas para atender as demandas imediatistas
interesseira dos efêmeros mandatos. Porque os políticos pouco se importam com o destino do povo. Visam tão somente os seus projetos políticos. Nem as multas, nem o dinheiro dos patrocínios, nem o dito aquecimento da economia oferido com tais eventos cobrem os gastos do governo com assistência às vítimas de acidentes de trânsito causados pela embriaguez. A sociedade sempre sai perdendo. E a cada dia aumentam as estatísticas sobre indivíduos mutilados, incapacitados e psicologicamente sequelados, que ficam entregues à própria sorte e à margem do mercado de trabalho. Portanto, a conta nunca fecha. São homens insensíveis, estes representantes escolhidos pelo povo, que hipocritamente consomem o dinheiro público em campanhas de educação e ao mesmo tempo incentivam o consumo de álcool. Eles fazem coisas contraditórias. Ato seguinte, eles pousam nos holofotes da mídia com o propósito de lamuriar-se e vomitar críticas contra o próprio povo pelo não cumprimento da lei, enquanto se isentam de toda e qualquer culpa e responsabilidade. Nunca se deve aceitar a justificativa de que bebe e dirige embriagado quem quer. Menos ainda admitir que o poder público continue livre e impune, atuando nesse processo de incoerência e contradição que atenta contra a ordem e a saúde pública. O Ministério Público deveria se debruçar sobre esta questão no sentido de impedir que empresas fabricantes de bebidas alcoólicas possam patrocinar eventos organizados sob a responsabilidade do poder público, fato que atenta contra o Código Brasileiro de Trânsito e a saúde pública. Seria muito interessante se agissem de maneira idêntica ao que foi feito em relação à indústria de cigarro. Associar bebida e direção é um péssimo hábito cultural que o poder público nunca deveria incentivar. Está começando em sua defesa.